Bom dia, Brasil. Sem ônibus, Cuba determina que carros oficiais do estado transportem a população. Você está vendo aqui a situação, olha. País que não tem segurança jurídica, um país que é ditador, que é autoritário, país que não respeita seu próprio povo, país que não respeita as leis, país que não tem aquela segurança para os investidores, para os empresários, as pessoas que investem no país que são combatidas, as pessoas que não têm apoio do Estado, empresários que não podem investir porque não têm esse apoio, não tem apoio da classe política, da classe jurídica. Qual é o motivo? Então, olha. Cuba enfrenta uma crise de diesel desde o início do ano passado. Moradores se queixam de falta de combustível, redução do transporte público e até falta de energia elétrica. Em 2022, o governo publicou no Diário Oficial do país a grama que a escassez do combustível nos preços era explicada pela falta de demanda. Então a gente vê aí que lamentável que acontece ali naquele país. Um país ali tão bom, que faz parte do Caribe, tão próximo aos Estados Unidos, que poderiam ter ali uma presença, poderia ter ali uma presença forte de norte-americanos, pessoas gastando dinheiro ali, ajudando na construção daquele país, ajudando na manutenção. Como seria bom que aquele país ali fosse aberto ao mundo, aberto ao capitalismo. Alguém pode dizer, não, mas o país é aberto sim ao mundo. Mas é fechado ao capitalismo, gente. É fechado ao capitalismo. Tem muita gente que não compreende. Tem muita gente que quer bater o capitalismo. Acha que o capitalismo é muito ruim. Mas, e o Muro de Berlim? Aquele muro que dividia a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Para que aquele muro? Aquele muro era para impedir que as pessoas socialistas, ou comunistas, como se diz, fossem para o lado capitalista. O lado comunista não deveria ir para o lado capitalista. E quem vivia bem, quem vivia melhor, era o lado capitalista. É aí que cada vez mais cresce a revolta dos socialistas. Cada vez mais cresce porque eles... o capitalismo é muito forte, é muito poderoso, é muito unido. E é mesmo. E se você não pode vencer um inimigo, nesse sentido que eu quero dizer, né, no sentido político, econômico, você deve se unir a ele. Você tem que se unir a ele porque vê que ele tem força, vê que ele pode mesmo, que ele consegue se desenvolver. E é bom para as pessoas porque o capitalismo ele sempre está ao lado da democracia. O povo não quer ser socialista, o povo não entende, né? Quem não entende acha que deve ser uma coisa muito boa. Mas quem entende, quem estuda, quem sabe, quem conhece da história, não quer socialismo. É melhor o capitalismo, é muito melhor. É muito mais confortável. O país que é capitalista, ele se desenvolve. Vamos ao exemplo dos Estados Unidos. Não tem exemplo melhor no mundo. Não tem exemplo melhor. País capitalista que é ao mesmo tempo democrático, em que as pessoas têm liberdade. Então o governo cubano pediu que motoristas de veículos oficiais, veja bem, veículos oficiais, veículos do governo, que é tudo ali, não tem nada com os empresários, não tem nada privado, tudo é público. O governo cubano pediu que motoristas de veículos oficiais do estado busquem pessoas em paradas de ônibus. Decisão se dá depois que metade da frota de transporte público parou de funcionar devido à escassez de diesel no país. Quem descumpriu a medida poderá pagar multa. As informações são da agência de notícias AFP. Na quarta-feira, dia 1º de fevereiro ainda, o primeiro-ministro cubano Manuel Moreno Cruz disse em seu perfil no Twitter
que orientou o ministro dos Transportes, Eduardo Rodrigues Dávila, a organizar a correta aplicação da medida que Cruz considera imprescindível em meio à complexa situação que nosso país vive. Então a gente vê o problema que tem nesses países, chamados países ditadores. Eles têm dificuldade na economia, eles têm dificuldade na liberdade ou democracia. Democracia para os países socialistas é a organização das instituições. As instituições, a formação delas, a união entre elas, o perfeito funcionamento das instituições, a isso eles chamam de democracia. Mas as pessoas terem a sua vida limitada, a sua liberdade totalmente limitada, isso eles não chamam de democracia. Isso aí é outra coisa, isso aí é lei, né? É organização. E a gente vê o mau funcionamento de tudo isso. Lá em Cuba, que vem cada vez piorando. Cada vez piorando. E tem muita gente que ainda acha bonito, acha um modelo muito bom de governo. É um governo muito, para muitos, né? É um governo exemplar. Assim, todos os carros vinculados ao governo terão que transportar a população. Olha, é obrigação, é obrigatório. Cruz disse ainda que os servidores de todos os níveis hierárquicos devem zelar pelo cumprimento da medida. Caso a orientação não seja seguida, a infração será considerada grave. Olha só, é obrigatório, é obrigado. Tudo nesses países socialistas é obrigatório. Tudo é obrigado, tudo é por força de lei e tudo, se não for cumprido, tem multas, tem penalidades. E eles falam em democracia como se realmente fosse democrático. Como se fosse. Sendo que tudo é obrigatório, tudo é obrigado, tudo se não for feito tem prisão, tem multas. Essa é a diferença entre um país realmente democrático e um país que tem democracia aparente, que tem um tipo de democracia que, como eu disse, é só o perfeito funcionamento das instituições. A isso é chamado de democracia, repetindo o que eu disse, para enfatizar melhor, para deixar mais claro. A isso chama democracia. Mas se o povo tem liberdade ou não, se é obrigado a fazer alguma coisa, se vive bem ou não, isso não importa. Então, meus amigos, era isso que eu queria falar hoje. Fiquem todos com Deus e até mais tarde, se Deus quiser.